Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro capítulo do, do livro Queijo e os Vermes. Na aula de ontem eu fiz uma aula de introdução, né? Onde eu falei sobre o autor do livro, pesquisador Carlos Ginzburg. Dei o contexto histórico desse episódio aqui que nós vamos trabalhar, que se trata do julgamento de um moleiro. Esse moleiro, por questões de ideias heréticas, a sociedade assim entendia na época, ele foi julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então, vamos lá, turma. Dado os devidos créditos, né, ao professor Carlos Ginzburg, nós vamos para o primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo, ele fala do próprio Menóquio. Na verdade, ele se chamava Domênico Scandella, conhecido popularmente, né, como Menóquio. Ele nasceu no ano de 1532, quando no primeiro processo ele declarava ter 52 anos. Ele nasceu em Montereale, uma pequena aldeia nas colinas de Friuli, a 25 quilômetros de Pordenone. Essa aldeia ela é protegida pelas montanhas, viveu sempre ali, exceto 2 anos de desterro após uma briga. Esse incidente ocorreu entre os anos de 1564 e 1565, e esse desterro ele foi cumprido em Arba. Arba é uma vila não muito distante e numa localidade não precisada da Cárnia. Era uma região de Cárnia, mas não uma região exata. Sabia-se que ficava em Arba, mas aonde, isso não ficou nos documentos. Ele era casado e tinha 7 filhos, outros 4 haviam morrido. Então, dos 7, né, filho que ele teve, eu entendi que desses 7 ele teria um total 11, ou também é interpretativo, não ficou muito claro para mim, ou se eram 7, morreram 4 e ficaram 3, mas pela escrita do documento, pelo seu depoimento, eu entendi que ao total ele teria 11 filhos, sendo que 4 faleceram. Declarou ao cônego Jean Batista Amaro, vigário-geral do inquisitor de Aquileia e Concórdia, que sua atividade era de moleiro, carpinteiro, marceneiro, pedreiro, entre outras coisas. Mas era principalmente moleiro. Usava as vestimentas tradicionais de moleiro, seriam ela veste, capa, capuz, de lã branca, e foi assim vestido de branco que se apresentou para o julgamento. Alguns anos depois, disse aos inquisidores que era paupérrimo. No seu depoimento, ele declara não ter nada além de 2 moinhos de aluguel e 2 campos arrendados, e com isso sustentei e sustento minha pobre família. Mas sem dúvida, Menóquio estava exagerando, porque mesmo se boa parte da colheita servisse para pagar o aluguel do moinho, provavelmente esse aluguel era pago em espécie, além das pesadas taxas sobre a terra, deveria sobrar o bastante para sobreviver e ainda para os momentos difíceis. Tanto é que, quando se encontrava desterrado em Arba, ele alugara de imediato outros 2 moinhos. Vale lembrar que é o período em que, apesar das grandes navegações, apesar do mercantilismo, esse sistema econômico da terra, o feudalismo, ele ainda era vigente. Tá? Quando sua filha Giovanna se casou, Menóquio tinha morrido 2 meses antes, recebeu o noivo correspondente a 256 liras,
e 9 soldos. Um dote que não era muito rico, mas bem menos miserável em comparação aos hábitos da região onde Menóquio ele vivia. Sendo assim, no conjunto, a posição de Menóquio no microcosmo social de Monterreale aparenta não ter sido das mais desprezíveis. Em 1581 havia sido magistrado da aldeia e dos vilarejos ao redor e ainda administrador da paróquia de Monterreale, em data não precisada. Não sabemos se aqui, como em outras localidades de Friuli, o velho sistema de rotação de cargos fora substituído pelo sistema eletivo. Nesse caso, o fato de saber ler, escrever e somar deve ter favorecido Menóquio. Os administradores, em geral, eram escolhidos quase sempre entre pessoas que tinham frequentado escolas públicas de nível elementar, às vezes até aprendendo um pouco de latim. As escolas desse tipo existiam também em Aviano ou em Pormenome, e Menóquio deve ter passado por alguma dessas escolas, dado que era letrado, era alfabetizado e entendia de cálculo, pelo menos o cálculo básico. Em 28 de setembro de 1583, Menóquio ele foi denunciado ao Santo Ofício sob a acusação de ter pronunciado palavras heréticas e totalmente ímpias sobre Cristo. Não se trata de uma blasfêmia ocasional, porque Menóquio chegara a tentar difundir suas opiniões discutindo-as, pois ele não se envergonhava de pregar e dogmatizar. Esse fato agravava muito a sua situação diante do tribunal. Tais tentativas de proselitismo foram amplamente confirmadas pela investigação que se abriu um mês depois em Portuguaro e prosseguiu em Concórdia e na própria Monterreale. Discute sempre com alguém sobre a fé e até mesmo com um pároco. Foi o que Francisco Faceta comentou com o vigário-geral. Segundo outra testemunha, Domênico Melchiori costuma discutir com todo mundo, mas quando quis discutir comigo, eu lhe disse: eu sou sapateiro, você moleiro, e você não é culto. Sobre o que é que nós vamos discutir? As coisas da fé são grandes e difíceis, fora do alcance de moleiros e sapateiros. Para debater é preciso doutrinas, e os depositários da doutrina são sobretudo os clérigos. Olha aí a questão do monopólio religioso, o monopólio do conhecimento nas mãos da igreja. Porém, Menóquio dizia não acreditar que o Espírito Santo governasse a igreja, acrescentando: os padres nos querem debaixo de seus pés e fazem de tudo para nos manter quietos. Mas eles ficam sempre bem, e ele conhecia Deus melhor do que eles. E quando o pároco da vila o levara à Concórdia para se encontrar com o vigário-geral, a fim de que suas ideias clareassem, dizendo-lhe: esses seus caprichos são heresias. Tinha prometido não se meter mais em tais assuntos, todavia logo depois recomeçou. Na praça, na taverna, indo para Griso, Daviano, vindo da montanha, não se importando com quem falava. Comenta Giuliano Stefanucci, ele geralmente encaminha a conversa para as coisas de Deus, introduzindo sempre algum tipo de heresia, e então discute e grita em defesa de suas opiniões. Então, esse primeiro capítulo ele cuidou de mostrar quem era Menóquio na sociedade e por qual motivo ele foi apanhado pelo o Santo Ofício, né? O Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. E a partir daí nós vamos dar prosseguimento a esse trabalho, certo? Então, turma, espero que vocês continuem com a gente, acompanhando esse material. Ele vai aí ocupar um pouco da nossa grade. Espero chegar até o final. Para chegar até o final, dependo muito de vocês. De que forma? Compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários, suas sugestões. Eu vou fazer ele bem pausado, bem detalhado, capítulo a capítulo, para não juntar muita coisa.
E convido também vocês a abrir, né, uma mesa de debate aqui no canal sobre esse livro. Turma, fiquem todos bem e até uma próxima.